Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e fortalece a cada aula a nossa corrente do conhecimento e do bem. Vamos falar hoje, vamos dar continuidade ao nosso assunto acerca de Max Weber e hoje nós vamos falar sobre um ponto que é super, hiper, mega importante dentro da sua abordagem e compreensão que faz uma relação muito próxima com o nosso tema Poder, Política e Estado, que é a concepção de Max Weber acerca de Estado e o que o Batman e o Justiceiro podem nos ensinar acerca dessa relação entre poder e Estado em Max Weber. Será um vídeo um tanto quanto mais curto para a gente fixar legal esse conceito, beleza? Primeiro falaremos acerca da criação do Batman e da criação do Justiceiro ou The Punisher. Acerca dos dados biográficos e de outros conceitos de Max Weber, não deixe de conferir o vídeo Rick Morty, Max Weber e Lana Del Rey, beleza? Então assim, nós temos que dentro da cultura pop, tanto do universo da DC Comics quanto da Marvel, o Batman e o Justiceiro são dois justiceiros, com o perdão da redundância. Na verdade, para Max Weber, todos os heróis que usam aí das suas roupas coloridas ou dos seus colantes escuros, dos seus trajes de Kevlar, enfim, independente do uniforme que eles usam, tanto no cinema quanto nas HQs, nos games, enfim, e afins, eles são vigilantes, eles não têm a permissão do Estado para atuar. Portanto, a sua atividade não é legal dentro do que se convencionou como uma ação legítima, tá bom? Então, assim, o Batman, você sabe muito bem, foi criado lá em 1939, ano passado completou 80 anos, né, pelo grande Bob Kane e pelo Bill Finger, e o Justiceiro foi criado em 1974, sua primeira aparição foi nessa edição aí do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man, número 129, de fevereiro de 1974, né, foi criado pelo roteirista Gary Conway e pelos artistas Ross Andru e John Romita. E assim, sempre levantou-se muita polêmica aí acerca do papel desses personagens, principalmente o Justiceiro, né, que ele, você sabe muito bem, ele é o personagem, né, o grande anti-herói aí da Marvel, que faz justiça com as próprias mãos. Ele é um dos poucos heróis da Marvel que mata os bandidos, né? Mata sem julgamento, não passa por nenhum trâmite. Ele é o executor, tá? E aí a gente precisa ver como Weber enxerga o Estado, o papel dessa instituição social. Vocês se lembram que nós temos algumas instituições sociais muito importantes dentro do nosso processo de socialização. Temos a família, temos a educação, que age por intermédio das escolas, por exemplo, temos a religião, que age por intermédio das igrejas, e temos o Estado, que acaba concatenando todas as outras instituições. Então, o Estado, ele tem essa... É ele que coloca o poder em prática. Nós já vimos, mas quer saber os conceitos de poder, política e Estado? Volta na nossa playlist lá das esferas do dragão. Então, o Estado, ele congrega em si, ele reúne em si os poderes, a burocracia, o território, todos os elementos que fazem com que ele acabe sendo a instituição social de maior atuação. E aí a gente vê que o Estado, ele acaba exercendo dentre as dominações, e nós já vimos os três tipos de dominação: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. Ele exerce a dominação racional legal, porque ele possui mecanismos jurídicos e burocráticos extremamente eficazes para impor o poder diante dos indivíduos. Então, o Estado
é que vai colocar o poder em prática por meio da política. E aí o que acontece? Nesse sentido, o Estado, e somente o Estado, é o detentor do monopólio do uso da força ou dessa violência legítima. Só o Estado, por meio dos seus agentes, é que pode impor a violência, é que pode usar da força, é que pode ser o detentor legal do monopólio do uso da força. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nesse vídeo. Portanto, tanto na ficção, aí, na cultura pop, os heróis não têm esse monopólio legítimo, não usam essa força de forma legítima. E isso deu uma treta ano passado com uma equipe de policiais lá de St. Louis, falando novamente aqui do Justiceiro, porque essa equipe começou a usar aí o emblema do Justiceiro, a caveira, em carros da polícia, no uniforme, né? E gerou um debate, uma discussão muito grande nos Estados Unidos. Inclusive o comandante desse grupo, né, foi totalmente contra. E na mesma época rolou essa HQ aqui. Ela foi publicada na HQ Punisher Max Psycho, número 13, de junho de 2019. Ela foi escrita pelo Matthew Rosenberg. E nessa edição aqui, o Justiceiro encontra os policiais, e os policiais querem tirar uma selfie com ele, dizem que ele é o exemplo deles e tal. E ele dá uma senhora bronca nos policiais, porque ele diz que ele não deve ser um exemplo para os policiais, porque ele não segue as regras da lei, do sistema, e os policiais devem agir segundo a visão de Max Weber, segundo o monopólio legítimo do poder que o Estado concedeu para ele. O policial tem essa prerrogativa, o Justiceiro não. E mais ou menos na mesma época, o criador do Justiceiro deu uma entrevista, o Jerry Conway, ele deu uma entrevista para o Sci-Fi Express, e ele disse que ele acha muito perturbador, essas foram as palavras dele, ele acha muito perturbador quando ele vê autoridades legítimas usando os símbolos do Justiceiro, porque o Justiceiro é o símbolo do fracasso do sistema. Então, quando as pessoas têm que se armar para fazer justiça com as próprias mãos, seria um exemplo do fracasso do sistema. Então, olha só, um quadrinho recente, uma discussão atual e um conceito clássico da sociologia de Max Weber. Então, só para reforçar, segundo Max Weber, só o Estado é o detentor legal do monopólio do uso da força. Muito obrigado pela atenção, de coração, e mantenha o foco, a força e a fé, que a sua vitória certamente vem, e continue conosco aqui no canal da Central do Enem.